Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos, portanto, acompanhar agora, direto do plenário. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária, realizada em 12 de fevereiro de 2009, presidência do ministro Gilmar Mendes, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoado os seguintes processos: agravos regimentais e reclamações, ação direta e constitucionalidades, habeas corpus, inquérito e ação penal. Não havendo impugnação, declarada ata aprovada. Ministro, da relatoria do ministro Carlos Brito, ação penal 447, que está com vista ao ministro Joaquim Barbosa. Decisão: após o voto do ministro Carlos Brito, absolvendo os réus, pediu vista dos autos ministro Joaquim Barbosa. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, a denúncia imputou a Sérgio Ivan Moraes, então prefeito de Santa Cruz do Sul, e Maria Nelly Groff da Silva, à época secretária de Transportes e Serviços Públicos daquele município, os crimes de prevaricação e de responsabilidade, respectivamente, artigos 319 do Código Penal e artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 2001. Segundo a denúncia, os fatos atribuídos aos acusados consistem, em síntese, em, aspas, determinar que os fiscais de trânsito deixassem de autuar os veículos da Prefeitura Municipal por qualquer infração de trânsito que fossem flagrados, além de determinar o não lançamento no sistema informatizado do DETRAN dos autos de infração lavrados pelos mesmos fiscais para satisfazer interesse pessoal dos denunciados em encobrir as infrações de trânsito de sua própria administração municipal. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Sérgio Ivan Moraes, prevalecendo-se da função de prefeito municipal, e a denunciada Maria Nelly Groff da Silva, secretária municipal de Transportes e Serviços Públicos, em conjunção de vontades e comunhão de esforços, negaram a execução à lei federal, Código Brasileiro de Trânsito, afastando e impedindo, por ordem sua, aos fiscais municipais de trânsito, o lançamento de multas e autuações sobre os veículos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, assim como determinando que não fossem colocados no sistema informatizado do DETRAN as infrações lavradas pelos mesmos fiscais. Prossegue. Na oportunidade, o denunciado Sérgio, prefeito municipal, determinou que a denunciada Marli, secretária municipal, mantivesse reunião com os fiscais de trânsito de Santa Cruz do Sul e comunicassem a ordem ilegal de proibição do lançamento de multas por infração de trânsito contra os veículos oficiais da Prefeitura. De acordo com as informações prestadas pelos fiscais de trânsito, observa-se que diversos veículos, embora autuados, não tiveram suas infrações introduzidas no sistema do DETRAN, por tratarem-se de carros oficiais. As infrações elencadas nos artigos 181, inciso 6º, 7º, 8º, 9º, 16º, 17º, 18º, 186, 2, 195, 208, 230, inciso 2º, 252, inciso 6º do Código de Trânsito Nacional, especificadas nas folhas 7 a 10 do documento em anexo, são as de maior ocorrência no caso dos veículos oficiais. Estas infrações têm natureza média, grave e gravíssima. Assim, considerando o valor correspondente das multas, que variam entre R$ 191,54 a R$ 85,13, e a quantidade de autuações, em torno de 100, no período de janeiro a julho de 2003, o Poder Executivo deixou de recolher um valor bem expressivo, isso sem considerar as autuações não realizadas em razão da ordem ilegal. Além disso, o número de pontos computados por meio das infrações cometidas, em tese, já acarretaria a suspensão do direito de dirigir a diversos motoristas da municipalidade, em prejuízo da administração dos denunciados. Estes mesmos pontos deveriam ainda ter sido transferidos àqueles que determinaram procedimentos ilegais, como, por exemplo,
transportar pessoas no comportamento de carga do caminhão. A leitura tá horrível. Do caminhão, ou seja, os agentes políticos da administração municipal, prejuízo pessoal que igualmente os denunciados procuraram afastar com a ordem ilegal. O processo iniciou-se no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Diplomado o denunciado Sérgio Ivan Moraes como deputado federal, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Preliminarmente, analiso a alegação de que a gravação ambiente feita durante reunião conduzida pela ré Maria Nelly com os fiscais municipais de trânsito seria ilícita, porque realizada sem o conhecimento da acusada, o que também contaminaria as demais provas produzidas. Embora a defesa se apoie no fato de que Maria Nelly não sabia que estava sendo gravada, bem como no desconhecimento da pessoa que fez a gravação, a prova oral acolhida em juízo demonstrou que a conversa foi gravada pelos fiscais convocados para a reunião. Foi gravada pelos... Com efeito, a testemunha Alessandro Izerrar Machado, fiscal municipal de trânsito, esclareceu que, aspas, a caminho da reunião com a então secretária Maria Nelly, o colega do depoente, de nome José Ângelo, relatou a todos que a reunião ia ser gravada. Estou com um problema de leitura, senhor presidente. Não consigo. A letra está muito... Excelência está lendo o relatório? É que eu estou sem a versão eletrônica e estou tendo muita dificuldade, a letra está muito pequena. Essa parte, na oportunidade, o denunciado Sérgio, prefeito municipal, determinou que a denunciada Maria Nelly mantivesse reunião com os fiscais de Santa Cruz. É esse trecho da denúncia? Se for, eu leio para Vossa Excelência. Vou tirar os óculos e ler bem mais próximo aqui, até que eu receba o texto. Com efeito, a testemunha Alessandro Izerrar Machado, fiscal municipal de trânsito, esclareceu que, aspas, a caminho da reunião com a então secretária Maria Nelly, o colega do depoente, de nome José Ângelo, relatou a todos que a reunião ia ser gravada. No mesmo sentido, a testemunha Jardel Schaeffer, também fiscal municipal, confirmou que a reunião foi gravada por mais de um fiscal de trânsito. Fecha aspas. Na mesma linha são os depoimentos de Clênio Luiz Gabi, Marcos Nicolau Lessing e André Joilson de Lara Correia. Assim, digo eu, como a gravação ambiente foi feita por interlocutores da reunião, eu entendo que não há ilicitude a ser declarada, conforme já afirmou o Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, dentre os quais eu cito o agravo regimental no AI 503.617, relator ministro Carlos Veloso, o agravo regimental no RE 402.035, relatora ministra Ellen, e HC 87.342, relator ministro Eros Grau. Sobre o tema, destaco o trecho das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual, aspas,
Apesar de o artigo 5º da Constituição Federal garantir a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações, essa garantia constitucional não é absoluta, podendo ser afastada quando em confronto com direitos de maior magnitude. A situação dos autos é exemplar. Tem-se, de um lado, uma servidora pública que infringiu a legislação, ordenando a seus subordinados que prevaricassem e negassem execução ao Código de Trânsito Brasileiro. Em oposição, tem-se um grupo de fiscais que, para se preservarem do cumprimento de eventuais determinações ilícitas, gravaram a conversa incriminadora, a prova necessária para responsabilizar a secretária, em uma demonstração manifesta do legítimo direito de defesa das liberdades públicas. Essa Corte, em julgamento paradigmático, já decidiu que, aspas, nenhuma liberdade individual é absoluta, sendo possível, respeitando certos parâmetros, a interceptação das correspondências e comunicações telegráficas e de dados, sempre que as liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Este é o HC 70.804, da relatoria do ministro Celso de Mello. Assim, o sigilo e a intimidade mencionados pelas defesas devem sempre ser considerados com vistas à finalidade ética ou social do exercício do direito que resulta da garantia. Especificamente quanto à gravação ambiente, decidiu esta Corte, aspas, a PGR destacou tão somente, e o acordo acatou, que a supremacia do interesse público sobre o particular autoriza a relativização do direito à privacidade e à imagem, reafirmando o entendimento consagrado na Corte no sentido de que a gravação ambiental, ou seja, captação de conversa entre presentes, quando praticada ou autorizada por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro, não é ilícita. Trata-se, em verdade, de mecanismo de defesa licitamente utilizado pela vítima. Fecha aspas. Seu embargo de declaração no HC 87.341 do Paraná, relator ministro Eros Grau. Diante desse quadro, entendo que a gravação ambiente sob enfoque foi licitamente realizada por interlocutores da conversa gravada, ou seja, os fiscais municipais, que se sentiram constrangidos pelos réus a praticar atos contrários a regras expressas em lei federal. Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público Federal, o conteúdo das gravações não constitui o único elemento probatório produzido em juízo, tendo-se ainda os contundentes depoimentos dos fiscais que se encontravam presentes à reunião. De fato, é importante assinalar que as investigações não foram iniciadas apenas e tão somente a partir da gravação ambiente em exame. Conforme se extrai de despacho proferido em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público local para apurar os fatos, há documentos fornecidos pelos fiscais municipais de trânsito que também deram origem à persecução penal. É o caso do documento de folhas 37 a 40, no qual alguns fiscais, em resumo, relatam ao presidente do DETRAN os fatos a que se refere a denúncia, bem como reclamam das suas condições de trabalho, requerendo, ao final, providências. Pois bem, superada a questão preliminar relativa à licitude da gravação ambiente de uma reunião na qual a denunciada Nelly aparece como um dos interlocutores, passo à análise do conteúdo dessa gravação, da qual ressalto os seguintes trechos. Deixa eu tentar baixar aqui o meu arquivo. Secretária, leio as transcrições das gravações. Secretária Nelly Maria. Carros da prefeitura, gente, por favor, vocês estão careca de saber e avisados. Tomem nota da placa, não tirem multa. Secretária Nelly, de novo, vocês foram chamados.
Vocês estão recebendo as ordens do que é e do que não é para fazer. Ainda a secretária Nelly. Não é para lançar carro do município. Não é. André, eu quero deixar bem claro que eu não acho justo isso, porque um particular vem... Secretária, só que o prefeito me passou que não era para nós do município, não era para o município, então vamos respeitar a ordem, né? Não tem que multar, André. Tem que falar com o prefeito, né? André, não é? Fala com o prefeito, então, se respeitar. Ele está errado, o prefeito está errado. Eu sou fiscal de trânsito, tem que cumprir a lei, né? Secretária, não é o que vocês querem, eu não entendo assim, ó. Se eu estou dizendo a vocês, ó, não multem carro oficial que eu chamo, é todo carro, não multem, porque é assim. André, eu acho que está errado, porque depois vierem, não, os fiscais de trânsito estão compactuando com, eu vou ver no meu advogado. Você me informar sobre isso aí, conforme o que ele disse, se ele disse, olha, tu tem que fazer a multa, eu vou fazer a multa, não posso fazer nada. Secretária Nelly, tu vai sobrepor a minha ordem? André, não é sobrepor. Secretária Nelly, o que o teu advogado falar vai sobrepor a minha ordem? André, mas depois com essa ordem da senhora, eu posso me dar mal. Secretária Nelly, o teu advogado então está sobrepondo a minha ordem. Secretária Nelly, mais uma vez, eu estou passando a ordem para vocês que carro oficial não é para multar, e ponto final. Não sei se isso é, André, não sei se isso é legal, que a senhora está dizendo ou não, né? É estranho, secretária Nelly. Mas eu estou acabando de dizer agora, entra uma voz masculina. Quem determina isso é o órgão máximo. Se isso é ou não é certo, é outra questão, tá? O problema é que aqui a ordem é essa. Se o prefeito determina para o secretário que carro da prefeitura não deve ser multado, nós não temos outra coisa a fazer a não ser cumprir, e a autoridade máxima do município é o prefeito. E a autoridade máxima do trânsito do prefeito é a secretária. Independentemente da nossa vontade de cumprir o código, ou o código de trânsito. Secretária Nelly, eu acho errado também aqui, particularmente. Ela prossegue. Ou tu acha que eu acho bonito ver os caminhões cheios de gente ali, Fecha aspas. Confirmando o conteúdo da gravação aqui destacado, a própria acusada Maria Nelly declarou ao Ministério Público Estadual, em 21 de dezembro de 2003, o seguinte, que é secretária desde 9 de janeiro de 2003. Quando assumiu o cargo de secretária, participou de uma reunião de orientação dos fiscais de trânsito de Santa Cruz do Sul. Nesta ocasião, apresentou-se aos fiscais e orientou-os a não multar veículos oficiais pertencentes ao município de Santa Cruz do Sul. A orientação era de identificar o veículo e informar a secretaria, que manteria contato com o secretário responsável pelo servidor infrator. A ordem de inicialmente abster-se de multar os veículos oficiais foi decidida em conjunto com a administração. O prefeito municipal tinha conhecimento e chancelava a ordem dirigida aos fiscais de trânsito. Fecha aspas. Esse é o depoimento da secretária municipal. Além disso, várias testemunhas ratificaram em juízo os fatos em apreciação. É o que se vê, por exemplo, no esclarecedor testemunha de José Ângelo Henrique Gás, que disse o seguinte, aspas, o depoente confirma que, efetivamente, a denunciada Maria Nelly Groff da Silva emitiu ordem aos fiscais de trânsito do município para que não autuassem veículos do município flagrados no cometimento de infração de trânsito. Esta ordem foi dada em mais de uma ocasião e o depoente confirma que houve uma reunião onde estavam quase todos os fiscais de trânsito, em que a secretária revalidou a ordem. Pelo que recorda, a ordem foi discutida, mas a secretária manteve a ordem. O depoente, pessoalmente, não acatou a ordem e continuou autuando situações irregulares com veículos do município.
Tanto que, algum tempo depois, autuou um outro secretário municipal, de apelido Chiquinho, que estava falando ao celular enquanto conduzia um veículo do município. Tendo feito tal autuação, o depoente depois foi verificar se a mesma tinha sido lançada no sistema e, constatando que não tinha ocorrido o lançamento, pediu uma reunião particular com a secretária Maria Nelly. Nesta reunião, o depoente ouviu da secretária que a autuação estava perfeita, mas que não fora homologada e nem tampouco lançada no sistema, pois não tinha cabimento multar veículo do município. Na ocasião, a secretária disse que tal ordem partira do prefeito municipal. E o depoente também recorda que entrou na sala o subsecretário Romeu Solf e confirmou para o depoente que também não achava justa a situação, mas que isso era a ordem do prefeito e que deveria ser cumprida. A partir daí, o depoente não mais autuou veículos do município, pois sentiu que a situação estava ficando pesada, tanto que foram abertos 2 procedimentos administrativos contra o depoente, sendo que num deles foi absolvido e no outro foi punido com advertência. Mas essa advertência foi por causa de uma discussão que teve com a secretária por questão de horário. Sabe que todos os fiscais de trânsito da época sofreram procedimento administrativo por terem ido ao Ministério Público relatar essa situação e outras. Porém, todos foram absolvidos. Em julho de 2003, foi feito um requerimento direto para a secretária Maria Nelly, solicitando a revogação da ordem de proibição de autuar veículos do município, bem como solicitando explicações sobre centenas de autuações de veículos particulares que não eram lançadas no sistema. Como o requerimento nunca teve retorno, foi aí que os fiscais de trânsito decidiram ir ao Ministério Público. Esclarece que a exata ordem era não autuar os veículos do município, mas repassar a situação infracional para a secretária, como dados do veículo e do motorista, dizendo à secretária que ia repassar tais informações para o titular da pasta. Fecha aspas. A reforçar o depoimento acima, Alessandro Izerrar Machado expôs que, aspas, confirma que os fiscais de trânsito do município receberam determinação expressa da denunciada Maria Nelly para que não autuassem carros oficiais da Prefeitura, não lembrando o depoente se foi declarado os motivos. O depoente também lembra expressamente que a então secretária referiu que essa ordem partira do então prefeito municipal, Sérgio Moraes. O depoente recorda que, por si próprio, questionou a determinação, indagando se o Código de Trânsito não seria aplicável a todos e ouvindo em resposta da secretária que estava apenas cumprindo a ordem do prefeito. Fecha aspas. A testemunha Clênio Luiz Gabi, na mesma linha dos demais, também afirmou que, aspas, é fiscal de trânsito do município desde abril de 2002, tratando-se de servidor concursado. O depoente reconhece a sua assinatura no documento de folhas 37 e 40, na linha pontilhada ao lado do seu nome. O depoente confirma o documento referido na parte em que refere à proibição aos agentes de trânsito de autuarem veículos oficiais do município de Santa Cruz do Sul. Conforma também que essa ordem expressa realmente existiu e que partiu da denunciada Maria Nelly, então secretária municipal, numa reunião realizada com os fiscais de trânsito. Assim como as outras testemunhas, Jardel Schaffer também asseverou que, aspas, confirma expressamente que numa reunião com os fiscais de trânsito do município, a então secretária Maria Nelly deu uma ordem para que os fiscais não autuassem veículos do município. Na ocasião, disse a secretária que teria recebido ordem superior nesse sentido do prefeito municipal. O depoente recorda que o grupo questionou a ordem por entender que a mesma era irregular, mas a secretária retrucou que era uma ordem e deveria apenas ser cumprida. Pessoalmente, o depoente não acatou a ordem. Sempre que constatou alguma infração de trânsito por veículo do município, lavrou a respectiva autuação, mas não teve nenhuma combinação com seus colegas para agir assim. Por fim, para afastar qualquer dúvida, Marcos Nicolau Lessing esclareceu que, aspas, confirma que em 2003 houve em ordem da então secretária municipal Maria Nelly
para que os fiscais de trânsito não autuassem veículos oficiais. E, segundo ela, tal ordem teria partido do prefeito municipal, Sérgio Moraes. Fecha aspas. Vale ainda citar o testemunho de André Joilson de Lara Correia, o qual, embora fosse fiscal municipal de trânsito à época dos fatos, exercia, por ocasião do testemunho, o cargo de policial rodoviário federal. Disse ele o seguinte, aspas, no ano de 2003, trabalhava na fiscalização de trânsito em Santa Cruz do Sul, sendo atualmente policial rodoviário federal. Em reuniões com a denunciada Maria Nelly, eram orientados de que, havendo situações de infrações de trânsito envolvendo veículos da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, não deveriam multá-los, repassando para ela que ela tomaria providências. Com relação às orientações da secretária, era no sentido de que sequer lavrassem o auto. Fecha aspas. Em suma, senhores ministros, o conjunto de provas constantes dos autos demonstra que a denunciada Maria Nelly Groff da Silva, por ordem do denunciado Sérgio Ivan Moraes e em concurso com este, determinou aos fiscais municipais de trânsito que não lavrassem auto de infração de veículos do município de Santa Cruz do Sul, bem como deixassem de lançar no sistema informatizado do DETRAN os autos de infração já eventualmente lavrados. A comprovar especificamente que essas ordens ilegais partiram do réu Sérgio Ivan, há a gravação ambiente, folhas tais dos autos, as declarações de folha 167, os testemunhos supratranscritos, especialmente o de José Ângelo Henrique Gás, além da afirmação da acusada Maria Nelly e do então subsecretário Romeu Solf. Consta dos autos ainda memoriais apresentados por promotora de justiça em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada em face dos denunciados perante o juízo de direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Cruz do Sul, nos quais foi requerida a improcedência do pedido em relação ao acusado Sérgio Ivan Moraes. Ao comentar o fato de Maria Nelly ter afirmado que as ordens ilegais sob enfoque partiram de Sérgio Ivan, a promotora de justiça observou, aspas, não ser incomum que o subordinado, querendo fazer valer a sua vontade, alegue ordem do superior, fecha aspas. Razão pela qual Maria Nelly pode ter sido motivada pelo interesse em reforçar a sua inocência, fecha aspas. Digo eu, considerando o teor dessa manifestação e levando em conta aquilo que ordinariamente acontece, convém registrar que o comum, ao contrário do que sustentou a ilustre promotora de justiça, é o mais fraco, o subordinado, negar a culpa do mais forte, do superior hierárquico, assumindo sozinho a culpa deste e não o contrário. Examinado o material probatório, procedo agora ao enquadramento legal dos fatos apurados. Para mim, não houve crime de prevaricação. E, neste ponto, eu concordo com o ministro relator. Houve, sim, a meu sentir, crime de responsabilidade fundado no artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201 de 67. Isso porque, na minha perspectiva, os fatos aqui apreciados se enquadram melhor e apenas na descrição do inciso 14 do artigo 1º do Decreto-Lei 201, não havendo que se falar em concurso formal. Com efeito, o artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201 diz o seguinte: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 14. Negar execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente. Como se vê, trata-se de crime formal, que se refere especificamente a prefeito, o qual pode atuar em concurso de pessoas, como no caso, e que não reclama a satisfação de dolo específico, ao contrário da prevaricação, que exige a satisfação de interesse ou sentimento pessoal. De qualquer forma,
mesmo que se tenha como aplicável, no caso, a regra do artigo 70 do Código Penal, entendo, tal como também entendeu o eminente relator dessa ação penal, que não foi apontado o elemento subjetivo específico do crime de prevaricação, isto é, o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Com efeito, segundo a denúncia, os réus praticaram os fatos em questão, aspas, para satisfazer interesse pessoal dos denunciados em encobrir as infrações de trânsito de sua própria administração municipal, fecha aspas. No entanto, como bem anotou o relator, não restou esclarecido em que consistiu exatamente o interesse pessoal dos acusados. A expressão encobrir as infrações de trânsito de sua própria administração municipal é por demais vaga, genérica, e não indica com precisão qual seria o interesse ou o sentimento pessoal dos réus. É possível argumentar que tal interesse pessoal consistiria em não assumir o ônus político decorrente das diversas multas que recaíram e viriam a recair sobre veículos pertencentes ao município administrado à época pelo denunciado Sérgio Ivan, auxiliado pela denunciada Maria Nelly, o que poderia comprometer as pretensões políticas de ambos. Também é possível imaginar que o interesse pessoal dos acusados residiria em não assumir o ônus financeiro resultante do pagamento das multas pelo município, que depois poderia cobrar dos denunciados o respectivo montante. Todavia, tais hipóteses não passam de especulações ou, no máximo, presunções que sequer constam da denúncia. Esta, a propósito, levanta uma outra hipótese, a de que o interesse pessoal dos réus, além de consistir genericamente em encobrir as infrações, seria também o de não assumir o ônus imposto pelo artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Isto porque os acusados, de acordo com a denúncia, teriam determinado o transporte de pessoas no compartimento de carga de um caminhão da municipalidade. Entretanto, não há prova de que os réus tenham ordenado ou autorizado tal transporte. Por essas razões, eu não vejo como possa prosperar a acusação quanto ao delito de prevaricação, razão porque acompanho o eminente relator no que diz respeito especificamente à conclusão de que não restou demonstrado dolo específico exigido pelo artigo 309 do Código Penal, consistente na vontade de, aspas, satisfazer interesse ou sentimento pessoal, fecha aspas. Resta, pois, examinar se as condutas descritas na denúncia se enquadram no disposto no artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201. Neste ponto, peço vênia ao eminente relator para dele divergir. Sua Excelência entendeu que não existem elementos de convicção a justificar a condenação do acusado, Sérgio Ivan, pelo crime de responsabilidade que lhe é atribuído. De fato, como bem ponderou o relator, a mera juntada de diversos autos de infração efetivamente não foram de fato, como bem ponderou o relator, a mera juntada de diversos autos de infração de trânsito não basta para comprovar que tais autos de infração efetivamente não foram lançados no sistema informatizado do Detran. Contudo, esse fato veio à tona não só com a juntada pela acusação dos respectivos talonários de infrações de trânsito, mas também com o testemunho de José Ângelo Henrique Gás, o qual revelou que, aspas, pessoalmente não acatou a ordem e continuou autuando situações irregulares com veículos do município, tanto que, algum tempo depois, autuou um outro secretário municipal de apelido Chiquinho, que estava falando ao celular enquanto conduzia um veículo do município. Tendo feito tal autuação, o depoente depois foi verificar se a mesma tinha sido lançada no sistema e, constatando que não tinha ocorrido lançamento, pediu uma reunião particular com a secretária Maria Nelly. Nessa reunião, o depoente ouviu da secretária que a autuação estava perfeita,
mas que não fora homologada e nem tampouco lançada no sistema, pois não tinha cabimento multar veículo do município. Na ocasião, a secretária disse que tal ordem partira do prefeito municipal e o depoente também recorda que entrou na sala o subsecretário Romeu Solf e confirmou para o depoente que também não achava justa a situação, mas que isso era a ordem do prefeito que deveria ser cumprida. Fecha aspas. Digo eu. Além disso, a denúncia asseverou e a instrução probatória confirmou que os denunciados negaram a execução à Lei Federal 9.503, Código de Trânsito, não apenas porque ordenaram aos fiscais municipais que não lançassem no sistema informatizado do DETRAN as multas já lavradas, mas também porque eles, os réus, determinaram ainda que não mais fossem lavrados quaisquer autos de infração de veículos do município. Mesmo que se admita, apenas por hipótese, a não demonstração do primeiro fato, impõe reconhecer-se que não há qualquer dúvida quanto à ocorrência do segundo. Em outras palavras, a análise conjunta da gravação ambiente, mais a declaração da ré Maria Nelly Groff da Silva ao Ministério Público, aliada aos depoimentos de José Ângelo Henrique Gás, Alessandro Iserhard Machado, Clene Luiz Gabi, Jardel Chafa, Marcos Nicolau Lessing e André Joilson de Lara Correia, levam à conclusão inequívoca de que a denunciada Maria Nelly Groff da Silva, a mando do denunciado Sérgio Ivan Moraes, determinou aos fiscais municipais de trânsito que não lavrassem auto de infração de veículos oficiais do município. Ora, determinar que fiscais municipais de trânsito não autuem as infrações observadas em veículos oficiais do município é negar a execução à lei federal, no caso, o Código de Trânsito Brasileiro, o que faz incidir o disposto no artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201. Por último, registro que a alegação de que a ordem da denunciada Maria Nelly teria sido apenas para que os fiscais procedessem inicialmente somente de forma educativa, aspas, privilegiando-se o caráter informativo e de advertência em relação ao meramente punitivo, fecha aspas, na verdade, só vem a confirmar a acusação. A educação para o trânsito, a que se referem os artigos 74 a 79 do Código Nacional de Trânsito, tem um caráter preventivo, devendo ser expressa especialmente por meio de campanhas publicitárias de cunho educativo. Não se trata, em absoluto, de autorização legal para perdoar infrações de trânsito já cometidas. Em outros termos, a Lei 9.503, a evidência, não deixou uma porta aberta para a autoridade de trânsito dizer quem deve ou não ser multado, ou a partir de quando os autos de infração devem ou não ser lavrados. Ante o exposto, senhor presidente, e pedindo mais uma vez vênia ao eminente relator, ministro Carlos Brito, eu voto pela condenação de Sérgio Ivan Moraes e Maria Nelly Groff da Silva nas penas previstas para o crime definido no artigo 1º, 14 do Decreto-Lei 201 de 67. Deixo para tratar da dosimetria da pena, caso eventualmente o meu voto prevaleça. Se não prevalecer, perde o objeto. Deixa de ter sentido. Senhor presidente, Ministro Brito. de fato, no meu voto proferido na última assentada, eu discordei do Ministério Público e dei pela insuficiência da prova judicialmente produzida, não é? Isto para absolver ambos os réus, seja pelo crime de prevaricação, seja por essa imputação, seja pelo delito de responsabilidade, crime de responsabilidade. Eu fiz um voto longo e na última assentada deixei de lê-lo por entender, e ao que parece equivocadamente, que a questão era singela, era de equacionamento jurídico simplificado. O eminente ministro revisor, Joaquim Barbosa, com toda procedência, demonstrou que
O tema é nuançado, é carregado de nuances, a demandar de nossa parte uma atenção um pouco mais detida. Por isso, senhor presidente, eu me permito dizer o seguinte, ler um trecho do meu voto. Digo eu, tenho que a diretriz adotada, mais exatamente, entendo que a instrução criminal não evidenciou o especial fim de agir, estou falando sobre o crime de prevaricação, a que os denunciados supostamente cederam. Mas eu quero só confirmar, para mostrar que nesse ponto estamos acordes, mas algum ministro pode ter alguma dúvida, então eu vou ler só esse pequeno trecho. Não evidenciou especial fim de agir a que os denunciados supostamente cederam. Elemento essencial cuja ausência impede o reconhecimento do crime de prevaricação. A sinalizar, então, apenas eventual prática do ato de improbidade administrativa. E há uma ação de civil pública motivada, né, sob acusação de prática de improbidade administrativa, tramitando naquela comarca. Já com parecer do Ministério Público, é favorável aos réus, ou seja, pela não caracterização do crime, não de prevaricação, mas de responsabilidade. De improbidade, né, no caso. Então, eu também, como o ministro revisor, entendi que o elemento subjetivo do tipo prevaricação não estava presente porque não se demonstrou ganho pessoal, vantagem pessoal, interesse pessoal de nenhum modo por parte dos dois denunciados. Me dispenso, portanto, de avançar nas considerações de ordem técnica pelas quais dei, não é, pela inaplicabilidade pela inexistência, pela falta de materialidade do tipo penal objeto da incriminação, objeto da increpação do Ministério Público. O ponto que resta analisar é o da caracterização ou não, da tipificação ou não do crime de responsabilidade. E, no particular, eu disse o seguinte: avanço agora para examinar a acusação do crime de responsabilidade, descrito no inciso 14 do artigo 1º do Decreto-Lei 201, cuja dicção é esta: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. 14. Negar execução à lei federal. Negar execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Neste ponto específico, a imputação é de que os réus negaram execução à Lei 9.513 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a denúncia, os acusados ordenaram, ambos os acusados ordenaram aos fiscais municipais de trânsito a não autuação dos veículos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Foram além. Os acionados determinaram, a acusação, o não lançamento das respectivas autuações em sistema informatizado do DETRAN. Para nesta direção se posicionar, o Ministério Público Federal alega o seguinte, aspas, o conteúdo das gravações, já ficou evidente aqui que houve uma gravação ambiental, não autorizada, evidentemente, pelos réus. Essa gravação ambiental, ela não foi autorizada pelo Poder Judiciário. Foi degravada com muita imprecisão e não foi periciada. Não foi periciada em nenhum momento. Então, disse o Ministério Público, o conteúdo das gravações não constitui o único elemento probatório produzido em juízo, tendo-se ainda os contundentes depoimentos dos fiscais que se encontravam presentes à reunião
e os talões, onde constam os autos de infração de trânsito, nos quais se verifica que vários veículos, apesar de autuados, não tiveram suas multas lançadas no sistema do DETRAN. Folhas tantas. Digo eu, para além da gravação ilicitamente obtida, restaram 2 básicos elementos probatórios para ensejar a condenação dos acusados, segundo o Ministério Público. Que 2 elementos probatórios restaram? Os seguintes: os depoimentos prestados na fase instrutória e os talonários de multas, anexados a este processo. Talonários por meio dos quais se pretende comprovar que vários veículos multados não tiveram as respectivas infrações lavradas perante o Departamento de Trânsito. Nessa contextura, antecipo que a acusação ministerial pública carece, que a ela faltam elementos mínimos necessários para a condenação do deputado Sérgio Ivan Moraes pelo crime de responsabilidade. Só estamos agora analisando o crime de responsabilidade, se cometido ou não, se presentes os seus elementos objetivos e subjetivos ou não. A começar pela consideração de que, sou eu a dizer, em 6 dos 8 depoimentos colhidos na fase judicial, em 6 dos 8, a afirmação categórica de que não houve nenhuma ordem direta e expressa do prefeito Sérgio Ivan Moraes para o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. É o que revela os depoimentos de folhas 427, 428, 430, 433, 434 e 449. A própria testemunha citada ainda há pouco pelo ministro Joaquim Barbosa, ela disse o seguinte: inocentou o prefeito. Eu vou ler há um trecho do depoimento, eu vou citar a página. José Ângelo Henrique Gassi, que foi mencionado pelo ministro Joaquim Barbosa várias vezes, ele também disse textualmente, aspas, nunca houve nenhuma determinação expressa do prefeito municipal diretamente aos fiscais de trânsito para que os veículos do município não fossem autuados. Deixe-me ver a página 430 dos autos. Então, essa própria testemunha declarou que nunca houve nenhuma determinação expressa do prefeito municipal diretamente aos fiscais de trânsito para que os veículos dos municípios não fossem autuados. Mas eu digo mais. Eram dadas à secretária. Isso, eram dadas às secretárias. Segundo essas testemunhas, a partir de uma gravação ambiental. Foi com base nessa gravação ambiental, exclusivamente, aliás, que o Ministério Público confeccionou a sua peça de denúncia. A leitura dos outros 2 depoimentos, folhas 429 e 432, dos outros 2, dos 6, que não se referiram por nenhum momento ao prefeito como autor da ordem, os outros 2 também não evidencia a leitura dos outros 2 depoimentos, ordem pessoal do acusado de não autuação dos veículos oficiais do município. Apenas a título de amostragem, leio a seguinte passagem do depoimento do fiscal de trânsito Alessandro Isserrardi Machado, folhas 427. Nunca ocorreu nenhuma situação em que o próprio prefeito municipal tenha falado ou recomendado a não autuação de veículos do município. Esse dado de ordem empírica, factual, eu vou associar a um outro dado de ordem técnica, de ordem interpretativa. Nesse panorama, digo eu, fica difícil acolher a afirmação ministerial pública de que, aspas, os secretários estaduais ou municipais
são hierárquica e diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo, seguindo diretrizes e obedecendo ordens, sendo esta uma característica da própria noção de administração pública. Ou seja, esse tipo de raciocínio conduz a uma responsabilização penal objetiva, deduz, conclui pela responsabilidade do prefeito por efeito, por consequência de um vínculo hierárquico que prende os secretários municipais ao hierarca maior da administração municipal, que é o prefeito. Então, eu digo, isto porque a mera subordinação hierárquica dos secretários municipais não pode significar a automática responsabilização pessoal criminal do prefeito, a menos que fosse possível admitir a responsabilidade criminal objetiva do chefe do Poder Executivo local, no tocante aos atos ilegais praticados pelos respectivos subordinados. Daí porque discordo do Ministério Público Federal e dou pela ausência de prova suficiente quanto à autoria do crime de responsabilidade, afinal imputado ao deputado, hoje deputado, Sérgio Ivan Moraes. Sobremais, o fato é que essa carência probatória também foi constatada pelo próprio Ministério Público do Rio Grande do Sul. Refiro-me a memorial subscrito pela Promotoria de Defesa Comunitária, cito as folhas na petição, folhas 616 e 630, que requereu a improcedência da ação civil pública por ato de improbidade administrativa quanto ao acusado Sérgio Ivan Moraes, exatamente a partir da mesmíssima base empírica, aqui destes autos. Requerimento ministerial que partiu da mesma base concreta destes autos para chegar à conclusão de que não estão presentes elementos constitutivos de ato de improbidade administrativa por parte do ora acusado, então prefeito do município de Santa Cruz do Sul. Senhores ministros, se é assim, ou seja, se não há nestes autos nada que comprove a autoria do crime de responsabilidade por parte do prefeito, a conclusão inevitável, eu peço a atenção de Vossas Excelências para saber até que ponto eu estou certo ou errado. A conclusão inevitável é de que, por igual, não é possível incriminar a conduta da então secretária municipal por esse mesmo delito. E por quê? Porque o delito do inciso 14 do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67 só pode ser cometido pelo próprio prefeito, é o que se chama delito de mão própria. Ou, quando muito, em coautoria. Logo, se não houve uma robusta comprovação da conduta típica imputada ao sujeito ativo do delito, que foi o prefeito, também não é possível a incriminação da secretária como se fosse coautora. Se ele não é o autor, como é que a secretária é coautora? Não é? Por ausência de tipicidade. Então, porque se trata de crime de responsabilidade. Né? A coautoria só se define no pressuposto da autoria. Se a autoria já foi afastada, como é que pode subsistir, prevalecer a coautoria? Por isso, senhor presidente, eu entendi que o acervo probatório dos autos não era suficiente para alcançar um necessário juízo de certeza para a procedência do pedido veiculado nesta ação penal. Por isso é que eu, elogiando o cuidado, o sobrecuidado até do eminente ministro revisor, Joaquim Barbosa, eu absolvo, por falta de provas, os acusados, Sérgio Ivan Moraes e Maria Nelly Groff da Silva. O que faço com apoio no inciso 7º do artigo 386 do Código de Processo Penal. É meu voto. Senhor presidente, não sei se você me permite, só quero indagar aqui do eminente revisor, não precisa ler o voto, não, é só sintetizar. O eminente relator foi bastante claro porque que entende que não há prova. Em que Vossa Excelência se baseou para dizer que há prova de que o prefeito teria praticado o fato? Eu me baseei no depoimento judicial de vários dos fiscais disseram que a ordem, e a própria secretária confirmou que havia ordem. Eu citei o depoimento dela. Eles disseram que a secretária disse que não, o mas prefeito há um depoimento autorizara. da secretária que eu citei aqui. Ela Eles disseram... A gravação fala, a secretária menciona a atuação do prefeito, mas isso não é só isso.
Os fiscais disseram que a secretária dissera que o prefeito autorizara determinara a não autuação dos veículos. Ministro Menezes de Direito. Senhor presidente, nós estamos examinando um processo que já vem da sessão do dia 12. O ministro Carlos Brito fez o seu voto nessa linha que Sua Excelência indicou, pela não configuração do tipo penal relativo à prevaricação e pela absolvição com relação ao crime de responsabilidade por ausência de prova. Tenha a presença que nós temos 3 aspectos a examinar. O primeiro diz com a prova que é a gravação ambiental. Eu tenho entendido que esta Suprema Corte, como disse o ministro Joaquim Barbosa, em diversas oportunidades, tem admitido, em circunstâncias próprias, a possibilidade dessa prova por meio de gravação ambiental, particularmente quando se trata de gravação realizada pela própria vítima, no sentido de acautelar-se com relação a qualquer possível incriminação. Todavia, o que neste caso me chama a atenção é que o eminente relator destacou 2 aspectos. O primeiro aspecto concernente à ausência de perícia nesta gravação que foi efetuada. Sua Excelência enfatizou que é uma gravação ambiental que não foi periciada. E, ao segundo, o aspecto que Sua Excelência também relevou de que a degravação foi extremamente deficiente ou imprecisa. Eu não diria extremamente deficiente, mas contém imprecisões. Que contém imprecisões, ou seja, não é uma gravação absolutamente precisa. Perfeito. Esses fatos, a meu sentir, minimizam a força da prova concernente à gravação ambiental, porque a concessão de que isso é possível já é excepcional, na medida em que uma gravação ambiental configura, pelo menos na minha compreensão, uma invasão absoluta de privacidade. E essa invasão absoluta de privacidade só pode ser afastada em circunstâncias muito especiais e cercada de todas as cautelas. Se Vossa Excelência permite, eu abri um capítulo para versar esse tema, mas me dispensei da leitura, mas eu abri um capítulo para versar esse tema no voto. Certo. Na linha do pensamento de Vossa Excelência. Então, a minha conclusão no que diz com a prova da gravação é no sentido de afastá-la especificamente diante das circunstâncias próprias deste caso. No que concerne ao segundo ponto, com o crime de prevaricação, tenho a sensação muito nítida de que não existe tipificação, porque carece do elemento essencial, como foi demonstrado tanto pelo eminente relator quanto pelo eminente ministro relator. Ambos produziram votos extremamente lúcidos e percussientes no exame não só da parte técnica, como também da prova. Restaria examinar a questão relativa ao crime de responsabilidade. E esse crime de responsabilidade diz respeito especificamente à ausência de cumprimento da lei federal, no caso, o Código Nacional de Trânsito. Por quê? Porque teria havido uma ordem do prefeito no sentido de que os fiscais de trânsito da cidade não colhessem as multas dos veículos oficiais da prefeitura. No momento em que se desqualifica, pelo menos na minha avaliação, a prova da gravação ambiental, a prova testemunhal em que se apoiou o Ministério Público, a meu ver, é frágil. E é frágil por uma razão muito simples. É que não se pode presumir, por indicação de terceiro, a existência desta ordem direta, porque esta presunção pode levar o administrador a uma responsabilização objetiva que o nosso direito desconhece. E isso seria, na minha compreensão, pelo menos, uma demasia em termos de tipificação do crime de responsabilidade política. Por essas razões, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro Joaquim Barbosa e vou acompanhar o voto do eminente ministro relator, igualmente na sua conclusão quanto à absolvição de ambos os réus desta ação. Ministro Caminucci. Senhor presidente, eu tenho para mim que, tal como posto pelo ministro Carlos Brito,
a ausência de perícia, de um lado, da gravação, e eu li e reli várias vezes o que se contém, realmente o que a secretária, como acentuou o ministro Joaquim Barbosa, o que a secretária fala é muito grave, porém, como há aqui, e agora acaba de mencionar o eminente ministro Menezes Direito, uma exceção à possibilidade de essas gravações terem sido feitas sem a aquiescência, ou pelo menos o conhecimento de quem, no caso agora, está sendo acusado. Foi feita sem o conhecimento. Sem o conhecimento. E, além disso, não foi periciada. E da leitura a gente vê que várias partes eles dizem inaudível. E, com isso, pode ter havido até, e pode acontecer, edições no sentido, não edições formais, mas faltam os espaços para se identificar se realmente eram ideias da própria secretária, se, apesar de uma referência feita, como o próprio presidente já acentuou. Então, eu acho que, neste caso, haveria essa fragilidade da prova que torna, como posto no artigo 386 do Código de Processo Penal, não há prova suficiente, embora até haja um início de provas realmente, mas não suficiente para conduzir à condenação. Eu acho que, quanto à prevaricação, nos pomos todos de acordo, pelo menos os que se manifestaram até agora, e ficaria, quanto ao crime de responsabilidade, para o que seria realmente necessária a perfeita identificação e comprovação de que não, houve, neste caso, um atuar do prefeito no sentido de negar a aplicação da lei. Por essas razões, em que pese o belo voto que toca muito do ministro Joaquim Barbosa, mas não vejo provas suficientes, tal como posto no inciso 6 do artigo 386 do Código de Processo Penal, para uma condenação, razão pela qual eu acompanho com as vênias do ministro Joaquim Barbosa, o ministro relator. Eu só queria deixar claro o seguinte, senhor presidente. Eu absolvo o prefeito por falta de prova, mas a secretária por atipicidade da conduta. Né? Sim, por causa eu vou deixar isso no voto. Por causa do Decreto-Lei 201, que é específico em relação a... Crime de mão própria. De mão própria do ministro Lewandowski. Senhor presidente, a segunda turma desta Corte, no RE 402-717, de relatoria do eminente ministro César Peluso, já assentou que a gravação de conversa por um dos interlocutores sem o conhecimento de outro constitui prova clandestina, mas não prova ilícita, sobretudo se o autor da gravação fez esta gravação para usá-la como prova em seu favor. Bem, então não me impressiona, num primeiro momento, essa alegação de que essa prova seria ilícita e que, pela teoria da árvore envenenada, todas as demais provas seriam também ilícitas. Mas acontece, senhor presidente, que eu estou profundamente impressionado e mal impressionado, como foi registrado pelo eminente relator, pelo eminente ministro Direito, pela eminente ministra Carmen Lúcia, que a prova essa gravação, não foi objeto de perícia. Não fosse isso, essa prova é profundamente falha e profundamente lacônica. E eu tenho aqui a denúncia em mãos, a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e nesta peça exordial, a única prova em que se baseia a acusação é exatamente esta gravação. E nessa gravação, que é cheia de lacunas, a única referência que se faz ao prefeito é num pequeno trecho, que eu peço licença aos eminentes pares para ler. Diz esse trecho o seguinte: essa fala é atribuída à secretária de Transportes. Eu acho que está, inaudível do prefeito. Só que o prefeito me passou que não era para nós inaudível o município, não era para inaudível o município. Então, vamos respeitar a ordem, né? Não tem que, entre aspas, uma interpolação, multa, depois inaudível. Estou acompanhando aqui, exatamente. Esta é a única alusão que se fez ao prefeito na única prova que o Ministério Público colacionou na denúncia.
Bom, estou falando da denúncia. Não é a Estou falando única, da não. denúncia. Eu li vários depoimentos na aqui. denúncia, estou me referindo à denúncia. Que A denúncia é incrimina o seguinte, prefeito. É possível, na denúncia. é possível que tenha havido referências ao prefeito nos depoimentos das testemunhas. Mas, como diz o eminente relator, esses depoimentos, pelo menos trechos aos quais tivemos acesso pela leitura que fez o eminente relator, a referência ao prefeito é sempre muito vaga, muito indireta. Não há em nenhum momento dos depoimentos testemunhais a afirmação de que o prefeito teria efetivamente ordenado. Então, por essas razões, eu peço vênia, que pese o brilhante voto do ministro Joaquim Barbosa, o cuidado, o esmero que ele teve em estudar a prova para acompanhar o relator em todos os seus aspectos, não apenas para descaracterizar o crime de prevaricação, como também assentar que não há provas suficientes para incriminar o prefeito no que tange ao artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201, assim como a solução que deu com relação à secretária de Transportes, ou seja, a falta de tipificação. Esse é o meu voto. Ministro Sérgio Grão. Senhor presidente, eu fiquei apenas com uma dúvida. Quando o ministro César Peloso indagou ao ministro Joaquim Barbosa a respeito do qual o fundamento, eu fiquei com a impressão de que o ministro Joaquim Barbosa considerou não a gravação, mas considerou um depoimento da própria. Da própria e de vários fiscais. Mas de não há vários. depoimento dela em juízo, acusando, se auto-incriminando, não existe isso. Há um depoimento ao Ministério Público. Ela se incrimina perante o Ministério Não, Público. aqui não. Eu tenho aqui informação de que ela em nenhum momento se auto-incriminou. Folha 167. Folha 167. Podemos ler. Essa questão, para mim, é fundamental. Há um depoimento? Deixa eu pegar os autos, vamos olhar a folha 167. Nas minhas anotações, depoimento em juízo está na folha 345. Mas não é juízo, parece, é no Ministério Público, né? Não, é em juízo que eu quero ver. Não. Esse das folhas... Não é juízo, é o Ministério Público. Página 345, Fica 346. mais confuso, né? Por favor, os autos aí. Presidente relator, como nós estamos aí procurando mesmo autos, você podia confirmar se os fiscais foram ouvidos em juízo? Os fiscais que constam da gravação foram ouvidos em juízo? Se eles foram ouvidos em juízo, foram. Confirmaram o que constava das gravações? Confirmaram. Eles disseram que ouviram dela que o prefeito autorizara. Então, quer dizer, confirmaram o que estava nas gravações. Isso. 345 aqui. Qual é a página? 345. 67. Mas eu tenho aqui a transcrição. Leia aí, por favor, excelência. Vossa Excelência prefere que eu leia? Sim. É o depoimento que ela prestou ao Ministério Público em 23 de dezembro de 2003. Maria Nelly. Aspas. É secretária desde 9 de janeiro de 2003, quando assumiu o cargo de secretária, participou de uma reunião Isso foi no inquérito, né? no Ministério inquérito. Público. É um depoimento que ela prestou ao Ministério Público. Ministério Público Estadual. Participou de uma reunião de orientação dos fiscais de trânsito de Santa Cruz do Sul. Nesta ocasião, apresentou-se aos fiscais e orientou-os a não multar veículos oficiais pertencentes ao município de Santa Cruz do Sul. A orientação era de identificar o veículo e informar a secretária que manteria contato com o secretário responsável pelo servidor infrator. A ordem de, inicialmente, abster-se de multar os veículos oficiais foi decidida em conjunto com a administração.
o prefeito municipal tinha conhecimento e chancelava a ordem dirigida aos fiscais de trânsito. Fecha aspas. Esse depoimento não foi prestado em juízo. Eu estou aqui Não. com o depoimento Ao dela em Ministério juízo. Viu? Sobre não multas, ela respondeu, o juiz instrutor perguntou, e a interroganda, sobre essa determinação que não fossem autuados os veículos do município por infração de trânsito, e ela responde, não recebi ordem nenhuma do prefeito, não recebi ordem nenhuma do prefeito e também não repassei essa ordem para eles. Página 345. O que eu fiz e que sempre tomei era nas reuniões que eu fazia com os encarregados do setor, que como secretário tinha mais atribuições além do Departamento de Trânsito. Então, o que eu repassei para os coordenadores do Departamento de Trânsito era para fazer uma fiscalização educativa, conversar primeiro, mesmo porque em 2003 a gente estava iniciando. Eles foram para a rua no finalzinho de 2002. Como eu entrei em 2003, então eles estavam iniciando fazer fiscalização na rua. Aí o solicitado, que eu repassei para os chefes do Departamento de Trânsito, era para fazer uma fiscalização educativa, conversar. E se porventura houvesse um abuso, então multar. Mesmo porque os servidores eram não concursados, que passaram, porque são servidores concursados que passaram por diversos cursos e trabalham externamente, eu não teria como acompanhá-los e dizer multe esse ou aquele. A ordem era para fazer uma fiscalização educativa em última instância. Agora, ainda que, vamos para um dado técnico, ainda que ela houvesse autorizado, como ficou excluída a responsabilização do prefeito, a participação do prefeito, o crime não seria de responsabilidade, seria de improbidade administrativa. E tramita uma ação apurando a responsabilidade dela e do prefeito. Essa nossa decisão não interfere em nada na ação civil pública, não interfere em nada. As instâncias são autônomas, a penal e a civil. Agora, dizer que está tipificado, né, o crime de responsabilidade é que eu entendo uma indevida. Porque o ministro Peluso fez uma indagação e consta, ministro Peluso deve estar na bancada, algo que, quando eu estudei, me chamou muito a atenção e que não foi até registrado agora pelo ministro Joaquim, é que na prova colhida, na instrução, como o ministro Joaquim acentuou, há um dado que impressiona enormemente, não pelo prefeito e nem é da Maria Nelly, quando se diz que essa gravação teria, inclusive, sido feita porque, pelo que o depoente recorda, 10 dos 12 fiscais sofreram processo administrativo disciplinar, entre outras coisas, por terem levado o fato de que aqui se cuida, ao conhecimento do Ministério Público. Mas depois, isso me impressionava muito, mas depois, no mesmo depoimento, ele diz, o depoente ressalva que ele não sofreu nenhuma punição e que, portanto, ele não estava conestando todas as afirmativas antes feitas. Porque o ministro Peluso chamou atenção para essa circunstância, o ministro Eros também. Eu acompanhei desde o começo, eu não estava aqui, mas acompanhei o voto do ministro Joaquim Barbosa, e essa circunstância, e mais aquela outra, que foi da página 167, eu vou pedir vênia ao ministro Carlos Brito, eu vou acompanhar no que concerne ao crime de responsabilidade a divergência do revisor. Ministro Peluso. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao eminente relator, aos votos que eu acompanhar, eu vou acompanhar o eminente revisor. Em primeiro lugar, senhor presidente, o eminente ministro Ricardo Lewandowski fez referência a uma decisão unânime da segunda turma, onde, aliás, compendia não apenas a doutrina, mas a jurisprudência do tribunal. Ficou acentuado que a gravação de conversa entre os interlocutores sem conhecimento do outro ou dos outros não pode ser classificada como clandestina, mas absolutamente não é crime, porque não há interceptação. Interceptação é uma ação que só pode ser imputada a terceiro que não participe da conversa.
Quem participa da conversa pode gravá-la porque a conversa é sua, ele, portanto, não intercepta coisa alguma. Aliás, em termos de lógica jurídica, a impossibilidade de gravação de conversa entre interlocutores significa simplesmente a impossibilidade de prova testemunhal de qualquer conversa. Se o interlocutor não pode reproduzir a conversa que teve com alguém ou a conversa que ouviu, evidentemente não pode, em juízo, dar notícia dessa conversa nem relatar essa mesma conversa, porque do mesmo modo estaria revelando alguma coisa que seria supostamente sigilosa. A impossibilidade de gravação de conversa entre os interlocutores só se dá quando haja algum motivo legal, ou seja, quando a conversa seja entre pessoas que estejam obrigadas a guardar sigilo, como sucede com médicos, psiquiatras, psicanalistas, sacerdotes, etc., etc. Aí há um motivo legal que impede a revelação da conversa entre os interlocutores. Fora disso, é o fim da prova testemunhal, porque aquilo que a testemunha ouve e vê não pode relatar em juízo. Se ela pode relatar em juízo aquilo que ela ouve e vê, a forciore, ela pode gravar o que viu e ouviu para provar em juízo que o que testemunhou é verdadeiro. Foi o que sucedeu aqui. O que os fiscais fizeram? Os fiscais poderiam ser acusados de algum delito. Gravaram para demonstrar que eles não cometeram o delito. Gravaram a conversa deles com a secretária. Essa prova, portanto, é absolutamente íntegra como prova judicial. Em segundo lugar, o fato de não ter havido perícia é irrelevante do ponto de vista de que parece que não houve arguição nesse sentido. Mas mesmo que tivesse havido, os fiscais confirmaram em juízo o teor dessas conversas, o que, portanto, sanaria qualquer dúvida. E é em relação a essas conversas que eu tiro a prova do delito. Leio aqui os termos transcritos pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, em juízo ninguém acusou o prefeito, não. Ministro, eu vou mostrar. O que é que os fiscais disseram em juízo? Não estou nem me referindo à gravação, nem estou me referindo a depoimento tomado aqui ou acolá, depoimento tomado em juízo. Primeiro deles, o depoente confirma, o depoente também lembra expressamente que a então secretária referiu que essa ordem partira do então prefeito municipal Sérgio Moraes, folhas 427. Outro depoimento. O depoimento fiscal de trânsito confirma também que essa ordem expressa realmente existiu e que partiu da denunciada Maria Nelly numa reunião com os fiscais de trânsito e tal. Outro depoimento. O depoimento confirma expressamente, na ocasião, disse a secretária que teria recebido ordem superior nesse sentido do prefeito municipal. Foram 429. Sempre por referência, passando por ela. Mas não há um só testemunho que diga o prefeito deu essa ordem. Não existe isso. Ministro, se ela não dá prova de que nunca disse isso e todas as testemunhas dizem que ela disse, é porque provavelmente ela disse. Eles disseram que ela dissera. Outra testemunha. Na ocasião, a secretária disse que está ordem. Ou seja, todos os fiscais confirmaram que ela atribuiu a ordem ao prefeito. Se ela atribuiu a ordem ao prefeito, das duas, uma. Ou ela fez isso para impressionar os fiscais porque ela não teria autoridade para dar essa ordem, o que parece difícil de acreditar, porque a secretária, evidentemente, teria autoridade para proceder à ordem, ainda que esta fosse, como é no caso, ilegal. Se ela se referiu ao prefeito no teor do depoimento dos fiscais, é porque ela, de fato, teria recebido a ordem do prefeito. E aí, fazer a ilação com que ela depôs perante o Ministério Público só confirma que essa prova indireta é suficiente. Essa prova direta é suficiente. Nós sabemos que no sistema de provas do ordenamento jurídico brasileiro não há nenhuma distinção entre provas diretas, também chamada de histórico-representativos, e provas indiretas ou criticológicas. Um único depoimento é suficiente, desde que ele seja convincente. E o conjunto do depoimento dos fiscais, confirmando uma gravação lícita, só deixa claro que a ordem partiu da secretária com expressa autorização do prefeito. Razões pelas quais, e isso tem toda a lógica, porque a secretária não ia
e seria absurdo que o fizesse, ela não ia se desautorizar, atribuindo a ordem ao prefeito, quando a ordem teria partido apenas dela. Por essas razões, senhor presidente, eu peço vênia ao eminente relator e aos demais votos que acompanharam, e acompanho o voto do revisor. Senhor presidente, permita-me um pequeno à parte para fazer menção a um aspecto que me impressionou muito. O inciso 14 do artigo 1º do Decreto-Lei 201 estabelece que é crime negar execução à lei federal. Pela leitura que se fez dos autos, tanto o eminente relator quanto o eminente relator e outros ministros que aludiram a trecho dos autos, em nenhum momento eu vi uma determinação expressa do prefeito ou mesmo da secretária no sentido de que não se cumpra o Código Brasileiro de Trânsito. O que é o seguinte, no máximo uma reunião da secretária de Transporte dizendo, olha, não multem indiscriminadamente os carros da prefeitura, ao invés de multar de pronto, exerça uma atitude pedagógica, educacional. Ademais, é sabido que, em certas circunstâncias, os carros oficiais, sobretudo nas emergências, podem transgredir licitamente as leis de trânsito. Possivelmente é uma instrução que a secretária de Transportes deu aos fiscais, amenizando exatamente esse rigor que, eventualmente, estava sendo exercido pelos fiscais de trânsito. Portanto, aqui o crime consiste em negar a execução, mas negar completamente, dizer, não cumpram o Código de Trânsito. Eu, data vênia, não vi esta ordem defluir dos autos. Ministro Lewandowski, eu acho que a ponderação de Vossa Excelência é extremamente razoável, mas, veja, se a ordem fosse nesse sentido, não de um descumprimento, como me parece, com o devido respeito ter ocorrido, se fosse uma recomendação, diz, olha, não vamos multar ninguém na primeira vez, vamos fazer uma campanha educativa para todo mundo na cidade, etc., etc., coisa que não sucedeu, porque é dirigida diretamente aos veículos da prefeitura, os fiscais não teriam nenhum motivo para gravar. Se os fiscais tomaram a providência de gravar a conversa, porque essa conversa era suspeita, ou seja, porque eles estavam determinando uma providência que eles, como fiscais, sabiam que era contrária à lei. Por isso é que me pareceu que, nesse contexto, há uma distinção entre uma recomendação de caráter geral para fins educativos, etc., etc., e teria pouco sentido para fins educativos só para veículos da prefeitura. Os outros munícipes não entrariam nessa campanha educativa. O que sucedeu nesse caso, portanto, é que os fiscais se premuniram para escapar exatamente a uma eventual acusação de que eles estavam, exponte sua, deixando de cumprir o Código Brasileiro de Trânsito. O que é interessante nesse caso, talvez não seja relevante decidir, mas o ministro Lewandowski traz um ponto que, na verdade, se nós fôssemos talvez aprofundar, teríamos que chegar realmente a uma discussão sobre a própria constitucionalidade desta norma enquanto norma penal. A rigor, essa norma do Decreto-Lei 201 é uma daquelas normas tipicamente tipo aberto. Quer dizer, a rigor, isso é um tipo aberto escancarado, feito na ditadura, claro, o Decreto-Lei 201, e com esse objetivo. Imagine que é praticar crime e descumprir a lei federal. É disso que se cuida. Quer dizer, nós temos modelos hoje, por exemplo, acho que estava engano o artigo 9º da Lei de Improbidade, que tem um tipo de regra assim, deixar de cumprir lei ou regulamento é crime. Mas isso é um tipo penal notoriamente aberto, quer dizer, é daqueles escândalos. O nazismo fez isso. Né? Nós estamos, no caso aqui, recorrendo a outro tipo, que, na verdade, ficou uma pequena dúvida sobre o crime mais grave que ele cometeu, que foi de prevaricação. Sim, é outra questão. Agora, esse sim. E ficou uma tênue dúvida. Sim, mas quanto... Eu acompanhei, porque
realmente não quis ser mais rigoroso com o réu a respeito, porque um crime grave que ele cometeu foi isso. Sim. É deixar de cumprir a lei para atender um sentimento Desde de que- caráter desde- pessoal, desde que houvesse- provavelmente ligado à sua administração. Desde que Esse houvesse, sim que é desde crime que grave. houvesse prova de que a ordem partiu do prefeito. Você Mas condena o os prefeito? fiscais todos disseram que confirmou que a secretária disse. Ministro Gilmar, ou aprova para Ministro Luiz, condenar sabe o o que a gente tem prefeito, assistido? e E aí a se discussão é condena a importante. secretária, ou não aprova para condenar o prefeito e não se condena a secretária. Ninguém te esperava que a Crime de secretária viesse em responsabilidade. juízo, disse o prefeito fez mesmo. O raciocínio porque- do ministro Peluso para receber a Se denúncia nós- eu acho se perfeito, nós- mas para condenar... Todos os fiscais disseram que ela falaram. Só Se ela nós disse, "Ah, fôssemos não falei". adotar esse critério, eu imagino um secretário que seja exonerado por razões de conflito com o prefeito. Não é? Ele vai poder atribuir ao prefeito ou eventualmente ao governador todos os crimes possíveis. Quer dizer, Cobras e lagartos. Estava em perfeita harmonia. Não, então. mas eu digo, quer dizer, Estava se nós então formos em perfeita Vai harmonia. ter que contar com a participação do funcionalismo, né? Sim, poder armar mas essa- não bastará. subordinado Se nós formos, dele. e eu fico a imaginar, por exemplo, alguns processos rumorosos que nós temos aqui, em que alguém diz que o chefe do Poder Executivo é partícipe, e nós então vamos ter que afirmar que ele é partícipe desse crime. Agora, Mas se todos os funcionários que eu rodeio disserem que partiu dele a ordem, Bom, mas eu vou fazer o quê? eu não vou nem fazer essa sociologia, mas o que a gente tem visto aqui? Nesses processos que chegam de prefeitos. Em geral, nós temos discutido casos de licitação. O que tem acontecido? Nós temos uma massa enorme de processos. Eu fiz ainda esse levantamento hoje e nós rejeitamos algo em torno de 50 denúncias nesses últimos tempos, desde 2002, quando esses processos começaram a caminhar. Por quê? Porque há, na verdade, uma criminalização da atividade política. Quem conhece o interior sabe que a forma de conduzir isto não é fazer discurso na Câmara Municipal, é ir discutir com o promotor e fazer as ações. Por isso que nós temos um alto índice. Nós tivemos casos aqui de senador que estavam respondendo porque era prefeito de Camboriú e lá se imputava a ele um crime de dispensa de licitação. É o que vem para cá. Exatamente. Então é disso que se trata. Em geral, encrencas municipais, querelas municipais que vêm para cá. É por isso que, só para a gente analisar esse conteúdo, ministro Macará, por favor. Presidente, o processo, a meu ver, é emblemático e revela a crise de legalidade vivenciada pelo Brasil nesta quadra. Continuo convencido de que a gravação clandestina, sem conhecimento do interlocutor, não se coaduna com os ares democráticos da Carta de 1988. Equivale a uma verdadeira escuta sem autorização judicial. Partiria, presidente, não teria a menor dúvida em fazê-lo, para fulminar em si, votar no sentido de fulminar em si a denúncia, caso ela estivesse baseada estritamente na gravação aludida, mas não está. O que houve na espécie, considerado o episódio que se projetou no tempo, nos anos de 2003 e 2004, e é difícil imaginar uma supersecretária, é difícil imaginar a ausência de conhecimento do dirigente maior do município, né? Os fiscais dirigiram-se ao Ministério Público e apresentaram a notícia da prática criminosa. E essa notícia deve ter sido tomada por termo e há alusão a ela na peça primeira da ação penal. Teve o Ministério Público cuidado de mencionar o fato. Presidente, afasto a prevaricação, mas o faço pela especialidade, pela incidência da norma especial na espécie, que é a que está retratada no Decreto-Lei 201.
E aqui, quanto a esse decreto, no que se refere à configuração de tipos, considerado descumprimento de lei federal ou descumprimento de decisão judicial, precisamos considerar um aspecto importantíssimo. É que diz ele respeito a agente político que deve dar o exemplo quanto ao primado do judiciário e quanto à intangibilidade, à observância irrestrita das normas federais. Presidente, seria até mesmo algo extravagante se a secretária em juízo tivesse se auto-incriminado ou incriminado o seu ex-dirigente maior, prefeito do município. Claro que no campo da autodefesa, ela partiu para dizer que teria instruído os fiscais, e não acredito que a corda arrebente sempre do lado mais fraco, a simplesmente educar os motoristas da prefeitura, e eu imagino que ela tenha elastecido essa notícia a ponto de apanhar também os demais motoristas. A instrução penal, e ressaltou esse aspecto o revisor, se fez em juízo, colhendo-se depoimentos que estão transcritos no parecer do Procurador-Geral da República, depoimentos daqueles que teriam sido os destinatários da ordem passada pela secretária a partir da submissão a quem de direito, a partir da submissão ao chefe do Poder Executivo local, ineludivelmente o prefeito, que se presume conheça os procedimentos adotados por seus secretários, principalmente em se tratando de um procedimento que resulta na ausência de observação da legislação federal, do Código de Trânsito Nacional. E falta de observação, repito, não em um episódio isolado, mas de forma genérica durante 2 anos, nos anos de 2003 e 2004. Tem-se, presidente, no item 9, a transcrição do parecer da Procuradoria-Geral da República, a transcrição de depoimentos. E aí esses depoimentos se mostraram incontroversos, categóricos, quanto à participação da secretária, o recebimento da ordem com resistência na reunião realizada dos fiscais, o recebimento da ordem de não autuarem, não multarem os motoristas da prefeitura. E há alusão à origem da ordem, que não poderia ser outra, tendo em conta a extensão, a gravidade, a seriedade, a origem que estaria, no próprio gabinete central da prefeitura. Na ocasião, a secretária, estou lendo o trecho de um dos depoimentos, a secretária disse que tal ordem partira do prefeito municipal. E o depoente também recorda que entrou na sala a do subsecretário Romeu Solfi e confirmou para o depoente que também não achava justo a situação, mas que isso era ordem do prefeito e que deveria ser cumprida.
A situação estava ficando pesada, tanto que foram abertos 2 procedimentos administrativos contra o depoente, que se recusava, e se recusava bem, porque ninguém está compelido, ante a subordinação, a cumprir uma ordem legal, servidor algum, né, se recusava a dar cumprimento a essa ordem. Outro depoimento. O depoente confirma que, em 2003, houve ordem da então secretária municipal, Maria Nelly Groff da Silva, para que os fiscais de trânsito não autuassem veículos oficiais. E, segundo ela, tal ordem teria partido do prefeito municipal Sérgio Moraes. Recorda que o grupo de fiscais fez um requerimento escrito, postulando informações para a secretária, quer dizer, a Celeuma, ela ganhou um diapasão maior que revela que o fato, a veiculação da determinação não poderia ser estranha ao prefeito. E prossegue. A própria secretária dizia ter partido a ordem do prefeito municipal. A ordem continuou valendo até o fim do governo. É sintomático. Não sei se a secretária permaneceu até o término do mandato do prefeito, até o fim do governo do prefeito Sérgio Moraes, pois nunca foi revogada. Presidente, não tenho como desconhecer esses depoimentos e dar o dito pelo não dito. Entendendo aqui, e estou diante de um crime realmente de mão própria, entendendo aqui que seria a secretária uma verdadeira dama de ferro na secretaria e que extravasava nas instruções passadas aos subordinados a própria direção do município, a própria órbita reservada ao mandatário maior, ao prefeito. Peço vênia ao relator e aos demais ministros que o acompanharam para assentar que se tem configurado e demonstrado a culpa, configurado o tipo do inciso 14 do artigo 1º do decreto-lei a que me referiu, 201, de 67, né, e demonstrada a culpa em si pelos depoimentos colhidos em juízo, a culpa em si do próprio prefeito. Também assento que o artigo 29, quanto à participação de alguma forma de terceiro na prática criminosa, é aplicável em se tratando de legislação esparsa que prevê, como na espécie, considerado 201, prevê tipos específicos. Acompanho, portanto, Sua Excelência, me reservando para votar se prevalecente essa ótica sobre a condenação dos dois, para votar na dosimetria da pena. Ministro Melo. Senhor presidente, inicialmente eu tenho por legítima a agravação ambiental, uma vez que promovida por um dos sujeitos da relação dialógica. Aqui ficou bem evidenciado, e há precedentes nesse sentido. O eminente ministro Lewandowski referiu-se a uma decisão da colenda segunda turma, de que foi relator o eminente ministro César Peluso, no sentido de que, em situação como essa, não existe e nem poderia haver a figura do terceiro, não é? Que simplesmente interfere num diálogo mantido por duas outras pessoas. Ao contrário, a gravação aqui teria sido executada por um daqueles que participaram do encontro. E, sob essa perspectiva, a prova, tenho para mim, reveste-se de plena licitude. Eu entendo, no entanto, senhor presidente, e aqui eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator, que a prova penal existente é extremamente precária.
O simples fato de o réu, que hoje é deputado federal, ostentar a condição de prefeito municipal quando da suposta execução dos fatos, não autoriza só por si uma condenação penal, se não ficar comprovada, para além de qualquer dúvida razoável, a existência de um vínculo causal entre as condutas atribuídas pelo Ministério Público a esse réu e a sua atuação como chefe do executivo local. A imprescindibilidade da objetiva demonstração da presença deste nexo causal, e a causalidade aqui se projeta no campo material e também no plano psicológico, portanto, a existência deste nexo de causalidade, tanto causalidade objetiva como causalidade subjetiva, o nexo, a meu juízo, não ficou demonstrado. Eu entendo que provas testemunhais, por ouvir dizer, elas não conferem substância, especialmente num contexto como este, em que o próprio réu nega a autoria do fato delituoso, em que nenhuma das testemunhas, mesmo daquelas presentes ao encontro, que foi objeto desta gravação ambiental, nenhuma dessas testemunhas referiu-se diretamente ao prefeito. Todas elas disseram que ouviram da secretária, da Corré, que haveria uma determinação emanada do chefe do executivo. Mas, na verdade, não há uma evidência forte, segura, que estabeleça aquela certeza moral necessária para a prolação de um decreto condenatório. Eu entendo, senhor presidente, que em nosso sistema jurídico não há culpa por presunção. Ninguém pode ser condenado por mera suspeita, por simples presunção ou por inferência, ou, então, por mero ouvir dizer. Eu não vejo, portanto, senhor presidente, com toda a vênia, que haja nesta sede processual, haja elementos que permitam o reconhecimento ou a formação de uma convicção em torno da culpabilidade desse réu. De outro lado, bem salientou o eminente ministro relator que, nas hipóteses de crimes de mão própria, como o são os delitos funcionais tipificados no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, designados pelo legislador impropriamente como aspas, crimes de responsabilidade, mas são típicos delitos funcionais, e essa é uma infração que se qualifica como sendo de mão própria. É certo que, nessa espécie delituosa, os estranhos e a secretária municipal uma vez que não ostenta a condição de prefeito municipal, ela é apenas um agente auxiliar do prefeito municipal, mas os terceiros só podem intervir na prática de crimes de ação própria na condição de partícipes, mas não na condição que lhes foi atribuída pelo Ministério Público de coautores. Na verdade, a configuração de um ilícito penal como sendo um crime de ação própria impõe limites à própria aplicação do que dispõe o artigo 29 do Código Penal. E o artigo 29 do Código Penal, é interessante observar, permite a chamada extensão da conduta típica a terceiros. Mas, para que isso se caracterize no caso dos crimes de mão própria,
haveria necessidade de que se evidenciasse também, para além de qualquer dúvida, a responsabilidade penal daquele que ostenta a condição personalíssima de prefeito municipal. E, a meu juízo, essa situação não se acha evidenciada nesses autos. Por isso, senhor presidente, com toda a vênia, eu me manifesto no sentido de acompanhar o voto do eminente ministro relator. Eu também me manifesto no sentido de que a prova não é ilícita. Não há prova ilícita no caso, tendo em vista os elementos já verificados na jurisprudência do tribunal. As pessoas podem fazer gravação, inclusive, para defesa de suas posições. Isso já foi destacado a partir do voto do ministro relator e destacado hoje na sessão pelo ministro Lewandowski. Não há essa... Pode ser uma prova clandestina, mas não há prova ilícita. De qualquer forma, a leitura da transcrição feita realmente mostra quão precária era essa prova, inclusive com dificuldades de apreensão do sentido daquilo que foi dito, até mesmo pela interlocutora aqui acusada, a secretária. Então, há uma dificuldade realmente muito grande de se valorar ou supervalorar essa prova. Depois, exatamente nos crimes com essa característica de envolvimento político, há esse aspecto relevante do ouvir dizer. Em geral, a prova testemunhal aqui, ela terá que ser cruzada com outras provas, terá que ser alicerçada em outras provas, sob pena de se conseguir, daqui a pouco, condenações decorrentes de um tipo de resolução plebiscitária. Não é? Tipo, número de testemunhas que podem se pronunciar contra determinadas pessoas. Então, há um risco realmente, que nós estamos em seara penal. Não é disso que se trata. E eu chamei atenção também para este outro aspecto que não vem a pelo aqui, mas que certamente nós teremos um encontro marcado, que é quanto à recepção em totum ou em parte das disposições penais, não estamos falando da responsabilidade política, que também existe prevista no Decreto-Lei 201, mas das prescrições penais do Decreto-Lei 201. Quer dizer, este tipo do inciso, o inciso 14, descumprir lei federal, o ministro Brito chamou a atenção, o ministro Lewandowski também, na verdade, um tipo penal que permite englobar praticamente todas as condutas. Deixar de aplicar qualquer lei federal poderá implicar para crime. Nós estamos falando de crime. Permita-me, Vossa Excelência, há descumprimento e descumprimento de lei federal. E não autuasse, era uma coisa. Aqui teria havido, segundo os nossos votos, pelo menos, né, na corrente minoritária, teria havido uma instrução a contrariar, mas não poder, a lei federal. Não, mas eu estou dizendo quanto ao tipo penal, há esse... Aberto. O tipo penal aberto é confessadamente aberto. Não é? E nós estamos a falar de um tipo confessadamente aberto, não para responsabilidade administrativa, mas para responsabilidade penal, num sistema que exige a culpa ou o dolo. Não é? No caso aqui, teria que se provar, de fato, o dolo, não é? Para a prática do delito. Portanto, há uma série de questões que realmente precisam ser consideradas, por isso eu acompanho também o eminente relator. Mas eu não gostaria de encerrar sem chamar a atenção para aquele aspecto que eu apontei no início, quando fiz aquela intervenção,
é que, de fato, nós temos julgado muitos casos. Eu me lembro do senador, hoje acho que vice-governador de Santa Catarina, que foi prefeito de Camboriú e que veio nos pedir para que julgássemos o processo da relatoria do ministro Brito, que nós julgássemos aquele processo por conta desse passeio em razão da prerrogativa de foro. E era um caso em que prefeito daquela cidade, daquele balneário, salvo engano, ele assumiu a responsabilidade de estruturar a Procuradoria e, por isso, contratou um escritório de advocacia com dispensa de licitação, porque era o que ele podia fazer naquele momento. Esse processo trafegou Brasil afora, porque ele também fez carreira, deputado federal, depois senador, mas não havia julgamento. E até que um dia, antes um pouco de encerrar o seu mandato como senador, porque assumiria a vice-governança de Santa Catarina, nós conseguimos julgar esse processo para absolver. Na verdade, querelas municipais se tornam processos criminais por conta de conflitos, naturalmente políticos, muito acirrados nesses locais. Então, nós devemos estar muito atentos a isso. Acho que também o Ministério Público deve estar atento a isto, para não dar curso a esse tipo de aventura. Que nós tivemos, nesse período de 2002 até agora, cerca de 50 ações rejeitadas. 45. Quer dizer, nós estamos nos ocupando desses temas, se faz muito discurso em torno da prerrogativa de foro, mas nós estamos nos ocupando desses temas para absolver. Em geral, isso não dá uma linha no jornal, mas nos ocupa, consome a energia do tribunal para isso. Nos envolve em querelas e intrigas municipais. Que se entende por conta da antropologia, da sociologia, né, do tipo de conflito que existe. Né? Tudo bem, podemos até tratar isso como psicodrama, né, mas não trazer, criminalizar a política em coisas que poderiam ser resolvidas de outra maneira. Mas eu proclamo o resultado, portanto, absolvição nos termos do voto do relator, vencidos o ministro Joaquim Barbosa, Eros Grau, ministro Peluso, ministro Celso, ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar, eu queria fazer uma observação que eu creio que é importante. Eu tenho a sensação de que apenas o ministro relator e eu invalidamos a prova, mas a maioria entendeu que a prova era válida verdade. E eu pela insuficiência. Eu, na verdade, embora não tenha feito referência... Também, na verdade, considera inválida a prova, né? Não tenha feito referência o ministro Celso. Para concluir pela condenação, eu quero só concluir. Eu quero só não concluir. Me valho né? Eu quero só concluir. Sua Excelência fez eu sei. Eu quero só. Não, por favor. Eu quero só. Submissão. Não, por favor. Por favor. Eu quero só concluir, porque no meu o ministro Carlos Brito invalidou a prova e referiu prova ilícita. Eu admiti a prova, mas apontei uma deficiência na sua formalização. Então, seria prudente... Seria prudente, só um instantinho, ministro Carlos. Eu sigo pensado, Vossa Excelência. Só um instantinho. Seria prudente, até como forma de precedente, que nós estabelecêssemos, então, que a maioria da Corte entendeu pela validade da prova obtida nas circunstâncias dos autos. Porque aí ficaria consolidado... Eu daria também, eu faria também a distinção entre prova ilícita e prova clandestina. Mas como a prova, né, não foi periciada, estava cheia de imprecisões... Nós temos a mesma posição, mas seria prudente nós deixarmos isso assentado, porque é um precedente do plenário e é um precedente importante. Vocês me constrangem agora por conta do adminículo que traz ao voto, que é esta necessidade da perícia. Que nós não... Está vencido. Não, eu digo assim, é que nós não discutimos esse aspecto, claro, porque consideramos que ela era... precária. Precária a prova. Porque ela era precária, quer dizer, muito provavelmente... não houve necessidade de ser discutida. Porque, claro, eu tenho a impressão que se essa questão fosse posta e fosse necessária a discussão, muito provavelmente você seria vencedor nesse aspecto. Porque o que o tribunal tem afirmado, tão somente, é que a lista... que a lista prova... feita, ou a gravação feita por um dos interlocutores. Então, somente isso. Agora, os fundamentos da defesa do réu, ou da ilicitude da prova, pelo fato de resultar de uma gravação ambiental não autorizada judicialmente. Isso nós entendemos com base no precedente que não é ilícito. É que o voto do ministro Carlos Aires, que vai ficar com o relatório,
No voto de Sua Excelência fez referência à prova ilícita. Perfeito. Então, é bom nós assentarmos que, neste caso, por circunstância, a prova não é ilícita, não vai constar do voto de Sua Excelência como majoritário. Eu só gostaria de deixar claro que o pronunciamento da maioria, pelo menos tal como eu entendo, é tão somente quanto a liceidade da gravação ambiental feita por um dos interlocutores. Nós Agora, reafirmamos eu o acho julgamento que se nós fôssemos aprofundar na análise... Mas isso que o eminente ministro quer. Ele quer que isso conste como reafirmação porque da há este tese. outro aspecto do voto de Sua Excelência. Constará. Com a nossa adesão. Só para que fique estabelecido. Então, portanto, amanhã, quando vier uma discussão sobre a precariedade, a falta de perícia... Não, sim, claro. Ou quanto à necessidade de perícia, que parece Na óbvio. verdade, eu dei pela precariedade. Porque é claro que a falta de perícia pode levar a dúvida quanto à autenticidade da própria... Viu, ministro? Portanto, Eu deixarei claro no meu voto que eu assentei a precariedade da prova e não da ilicitude dela. Eu deixarei isso claro a partir até da intervenção do ministro Carlos Alberto Direito e Lewandowski. isso ficou claro. Porque, como disse o ministro Celso de Mello, essa foi uma das teses da defesa. Até aludiu à teoria da árvore envenenada, dizendo que se a prova, a gravação é ilícita, é uma prova ilícita, todas as demais provas delas decorrentes também Podemos são deixar ilícitas. assim, portanto, a liceidade da gravação, Isso. né, por um dos Ministro Peluso interlocutores... O ministro Peluso deixou bem claro isso também. Vencido... Como? Não, vencido o ministro Brito e eu, então. Vencido o ministro Brito e o ministro... Não, mas eu estou dizendo... Ele que é válida a prova, é precária. Pera, eu sou muito atento. O voto que Sua Excelência leu tem uma passagem que ele fala da ilicitude da prova. Então, Sua Excelência pode até reformar. Se falei, eu quis dizer clandestinidade. Então, pode não eu ilicitude. fico na posição que Então, assumo. você fica... Fico na posição que eu assumo. Perfeito. O ministro Macorelli também averbaria a ilicicidade da prova? Não, eu glosso essa prova, peremptoriamente. A ilicicidade. Eu não imagino que se tenha que revistar o interlocutor para se manter um contato com ele. Portanto, quanto a este aspecto, vencido o ministro E eu Menezes deixarei Direito, claro que dou pela liceidade. Sim, mas aponta a precariedade. Agora aponta a precariedade. Isso ficou claro no seu voto. Portanto, podemos suspender a sessão. Ele entende válido. Eu entendo válida. Karina, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, a qualquer momento os ministros já retornarão, eles já devem retornar em instantes e teremos a segunda parte desta sessão plenária e continuaremos acompanhando, nós aqui da TV Justiça e você, telespectador, amigo da TV Justiça, nos acompanhando aqui em direto do plenário.